Fala família, como é que vocês estão? Tudo de boa? Família, bora começar aquele videozão insano pra vocês hoje. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Hoje nós vamos ali tomar um café na nossa cidade vizinha. Que eu, pra quem não sabe, eu sou de Santa Rita, do Sapucaí. E nós vamos tomar um cafezinho em Pouso Alegre. Aí nesse meio tempo na viagem vou gravando pra vocês, conversando, contar um pouco da minha história. Demorou? Aí ó, a braba, a pura. Chama, filho. Vou com o parceirinho aí. E nesse meio tempo vou gravando pra vocês, mostrar como vai ser a viagem aí, pá. E segue nós, família. Bora pro vídeo. Chama. Chama, rapaziada, sou Salvinho. Começar aquele vídeo insano. Bora ali tomar um cafezinho. Vamos conversando com vocês, contar um pouco da minha história, como que eu conquistei esse foguetão aqui. E é isso, rapaziada, acompanha. Quem não sabe, eu chamo Guilherme, né? Tenho 22 anos. Sou nascido e criado aqui, ó, na Santa Roça. Santa Roça é Santa Rita do Sapucaí. Pra quem não sabe, sou de Santa Rita do Sapucaí. E rapaziada, só tá em falar pra vocês, mano, não desista do seu sonho nunca. Tudo que você almeja, corre atrás que você conquista. E mano, eu graças a Deus conquistei esse robô aqui. Graças a mim mesmo. Eu lutei, batalhei dia após dia e tô na luta até hoje. Eu comecei, pra você ter noção, foi em 2018, se eu não me engano. Eu comecei com uma bicicleta de motor, mano, pra você ter noção. Gostava da uma bicicletinha, gostava de dar uns graus, era um molecão, mano. Era um molecão mesmo. Gostava de empinar a bicicleta. Nossa, bicicleta, mano, não vencia lá em casa, lá, porque o tanto de bicicleta que eu tive, que eu montava e desmontava sozinho, que eu mesmo pegava no ferro velho, pra você ter noção, uns quadros de bicicleta. E eu gastava só com tinta e lixa. Deixava o quadro da bicicleta filé. As peças, a maioria era tudo ferro velho também, mano. Nunca tive bicicleta nova, nunca tive coisa nova. E as coisas que eu tive foi eu que montei, foi eu que corri atrás pra ter, tá ligado? E eu comecei com as bicicletinhas. Tive barra forte, tive caiçado, tive quadro reto. Aí depois de quadro reto, eu peguei uma de motor, mano, com o meu parceiro. Eu tinha um parceiro que eu dava curso pra ele. Pra quem não sabe, eu sou barbeiro, né? Corto cabelo aqui na minha cidade, Santa Rita. Esse tá gravando. E pra quem não sabe, eu sou barbeiro. E eu cortava cabelo. Aí nisso, ele começou a gostar de cortar cabelo, que eu cortava o dele, né? Falou que achou da hora e tal. E nisso, não sei o que deu lá, mano. Eu fui dar o curso pra ele. Aí em troca disso, ele me dava uma bicicleta, pra você ter noção, olha, você vê. Ele me deu uma bicicleta Gills, uma Gills 2017, 2016, se eu não me engano. Bicicletinha, mano, na época era top demais, cê é louco. E pensa num rapazinho que ficou feliz, foi eu, viu, cara? Nossa, eu gostava demais. Aí foi a melhor coisa da minha vida. Aí depois disso, irmão, foi só daqui pra frente, graças a Deus. Porque graças a Deus eu sou focado aí no meu serviço, corro atrás desde novo, desde a época das bicicletas. E, mano, depois disso eu conquistei logo uma
depois da Gils, conquistei uma bicicletinha de motor. Lembro até hoje, uma pratinha. Depois, qualquer coisa, eu deixo ela aqui no vídeo pra vocês, uma foto dela. E pra vocês verem, mano, a bicicletinha. Mano, era uma pratinha, quadro reto. O bicicletinha era louco demais, mano. Nossa, minha mãe e meu pai ficavam pego da vida, porque era muito barulho. Aquela lá fazia barulho, viu, cara? E eu gostava demais, não tava nem pra nada. Eu saía pra roletar na cidade, sem capacete, sem nada. E era top demais, irmão, top mesmo. Era um sonho realizado pra mim ali. Aí, mano, nossa, depois que eu conquistei, pra você ter noção, fui pegando mais ainda o gosto por bicicleta, por moto, essas coisas. Gostava de carro, mas não igual eu gosto de moto hoje em dia. Então, mano, conquistei a biquinha. Aí depois do meio tempo, eu vendi o motor e fiquei só com o quadro. Aí eu fiquei só com a bicicleta. Aí, mano, meu pai, ele viu que eu tava gostando tudo e comprou uma 125, mano. Uma 125 pra ele. Aí era uma 125 KS, se eu não me engano. Mas fanzinha. Mano, falar pra você, eu fiquei louco na moto. Na hora que chegou em casa, eu já andei na rua de casa lá. E depois daí foi só pra frente, mano. E como era do meu pai, como era do meu pai, era minha também, mano. Eu considerava como se fosse minha também. Porque quem mais andava de noção era eu na moto, mano. Nossa, eu andava assim pra baixo. Graças a Deus eu tive a confiança do meu pai e da minha mãe desde pequeno, que eu nunca fiz nada de errado. Aí deixava eu andar, deixava eu divertir, né, mano? Matar a vontade, a lombriga. Porque, você tem noção, mano, eu lavava a moto todo dia. Acordava cedo só pra sair lavar minha motinha. Aí, mano, nós não ficou 3 meses com a motinha lá, se eu não me engano. Aí, depois dessa, meu pai vendeu e nós comprou uma CB300. CB300 é louca demais, mano. Vou falar pra você, eu fiquei mais feliz ainda. Achei que não tinha como ficar, por causa que era a primeira conquista da motinha lá. Eu considerava como era a minha. E fiquei feliz demais, mano, demais mesmo. Aí comprou a CB300. Nós ficou um tempinho com a CB300 também, não ficou muito, porque foi na época da pandemia, mano. E nessa época meu pai trabalhava na oficina mecânica. E ele comprou a oficina. Aí, como foi na época da pandemia, apertou todo mundo, não tinha dinheiro pra pagar aluguel, essas coisas assim. Aí vendeu a CB300, mano. Aí, nossa, você é louco, fiquei triste demais da conta. Fiquei triste, mas não foi por isso que eu desanimei. Aí eu falei, vou conquistar o meu mesmo, que é melhor ficar dividindo. Querendo ou não, é bom, porque tipo, você tem ali pra você andar, mas não na hora que você quer também, que meu pai era bravo, mano. Aí eu tinha lá pra andar e tal. Aí vendeu, mano. E nisso que ele vendeu, eu fiquei triste, mas não desisti, igual eu falei. Aí eu trabalhei um tempo, acho que depois disso demorou uns 2, 3 anos, mano, pra você ter noção, de me conquistar outra coisa. Se eu não me engano, foi 3. Demorou uns 3 anos pra me conquistar outra coisa. E depois disso, o que eu conquistei, pra você ter noção, foi um Peugeotzinho 206. Pra você ter noção, nem conquistei, mano. Conquistei, mas não é que eu paguei meu pai, mas aí praticamente deu o Peugeot pra mim. Que o Peugeot também tava meio judiado, eu dei um talento. Nossa, o carrinho ficou filé. Depois eu deixo na foto aqui pra vocês verem também, mano. O carrinho ficou 0 bala, eu fiquei até arrependido de ter vendido. Que eu vendi por mixaria também, mano, fui louco. Aí eu fiquei papo de 1 ano e pouco com o Peugeot, feliz da vida também. Aí depois disso eu conquistei depois que eu vendi o Peugeot, deu 1 mês, lancei uma Fazona 250 do meu parceiro, peguei de boca, parceladinho.
Cê é louco, salvou minha vida. E depois que eu peguei essa motinha, eu fiquei uns 6 meses com ela. Depois fiquei uns 6 meses com ela e vendi também, vendi arrependido. E depois, mano, fui lá no banco, falei, eu vou meter o consórcio, velho. Que meu patrão fez um consórcio e eu dele, o consórcio dele foi bom demais, mano. Que pegou um dinheiro rapidinho, tipo, um dinheiro, um valor bom, e saiu uma carta contemplada pra ele em um mês, pra você ter noção. Ferinha, rapaziada. Bora voltar a gravar, que a história é longa, mano. Eu vou tentar resumir pra vocês tudo o que aconteceu. Eu falei na carta contemplada. Meu patrão, ele fez um consórcio no banco, e nesse consórcio ele dava um valor na carta contemplada já, no valor que ele queria, saía lá no banco, várias cartas no valor sim, mais ou menos perto do que queria, e saiu uma carta pra ele em questão de uma semana, que ele falou pra mim, e deu esse valor na carta, já pegou e comprou a motinha. Mano, eu fiz a mesma coisa, acredita? Peguei, dei a entrada na carta lá, peguei uma carta de valor X e dei metade do valor em dinheiro nessa carta. Aí o que eu fiz? Lancei foguetão, papai. Ô, cê é louco. Pensa num caboclo que ficou feliz, mano. Nem eu acreditei nessa conquista, porque, mano, nós tá na luta faz tempo, faz 6 anos que eu trampo de barbeiro. E nesse meio tempo eu nunca imaginei estar montado na 600 e tantos cavalos aqui. Uma motinha de 40 mil brincando. Eu fiquei feliz demais, mano. Porque, e todo mundo fica desacreditado da gente, porque a gente é novo. Eu tenho 22 anos e acho que a gente não pode conquistar. Nossa, eu vou falar pra você, mano. Fiquei feliz demais, não liguei pra ninguém. Falou que eu sou louco. Nossa, teve muita gente que falou que eu sou louco fazer consórcio, esse negócio de carta aí. Mas, mano, é meu sonho, véio. Eu tô pagando, então o negócio é meu. Pra você ter noção, eu não vou pagar nem 2 anos, mano, de consórcio, por causa que o negócio foi muito bom. Foi Deus mesmo que foi a hora, mano. Porque deu muito certo do que eu imaginava. Cê é louco. Oh, e quem disse que eu dormi quando eu lancei, viu, mano? Nossa, eu falar pra você, eu fiquei louco mesmo, louco. Fui lá em São Lourenço buscar a moto. Oh, não dormia de jeito nenhum, cara, de ansiedade, porque, mano, eu vi a moto só por celular e eu tava com medo de ser golpe, que o cara tava tentando passar a perna em mim. E eu tava com medo de ser golpe, velho. Falar pra você, cara, eu fiquei nervoso e ansioso ao mesmo tempo. Mas foi, nossa, fiquei feliz demais da vida. E, rapaziada, mudando um pouco de assunto, tava falando da minha conquista, tudo, mas antes disso, antes de conquistar essa moto, 2 anos atrás, eu conheci a mulher também que mudou minha vida, viu, mano? Vocês falam que mulher, tem muita gente que fala que mulher só acaba com a sua vida, só vai tomando as coisas do você, só vai fazendo você recair. Aí não, irmão, quando você acha a mulher que fecha com você, irmão, não tem como, ninguém para vocês, mano. Pode ser o que for, mas ninguém para vocês. E eu agradeço a Deus demais por ter colocado essa mulher no meu caminho, mano. Que ela, falar pra você, ela mudou minha vida de verdade. Eu já, como fala, antes de conhecer ela, eu saía pra caramba, mano, ia pra festa direto, gastava um dinheiro. E eu não tava aguentando mais isso, mano. Eu queria um relacionamento. Porque eu sou um cara sossegado, eu gosto de ficar num relacionamento. E eu prefiro estar com alguém do que estar sozinho, entendeu? Porque eu sou muito, como que fala, emotivo. É mais ou menos isso que fala. Mas eu sou grato demais por ter conhecido essa mulher. E hoje tá aqui comigo lá, ó. Brava aqui, ó. Chama. Ela é brava.
Mas cê é louco, mano. Graças a ela também, tudo é possível, foi possível. Não reclamo não, mano. E é isso um pouco da minha história, pra vocês conhecerem mais ou menos, né, mano? Porque eu tô começando um canalzinho no YouTube agora. E eu comecei já errado. Comecei postando os vídeos lá. Comecei postando vídeo sem contar a minha história, mostrar quem que sou eu. Mas agora eu vou começar certo, rapaziada. Ó, chama. Começando um pouco da minha história certinho, contando pra vocês aí a vida minha, pra vocês conhecerem eu também, né, mano? Porque não adianta nada eu só postar lá os vídeos lá, só gravando assim, ó, daqui pra frente, mas vocês não sabem quem que é eu, tá ligado? Eu acho melhor saber quem que é eu, porque aí todo mundo fica ciente. E às vezes a pessoa para e conhece eu, entendeu? Na rua, é muito da hora, mano, cê é louco. E rapaziada, só falo pra vocês de novo, não desista do seu sonho, demorou? Porque o bagulho vale a pena. E bora aí, ó, gravar um videozão da hora pra vocês, ó, rapaziada. Eu acho da hora demais esses vídeos, mano. Sempre assisti no YouTube esses vídeos de moto. Mike 021, Renato Garcia. Os caras só roubou. E eu, molecão, nossa, eu ficava feliz demais da vida. Fala, nossa, que loucura, mano. Cê é louco, é sonho e tal. E hoje é eu, mano. Agora chegou minha vez, graças a Deus. E é isso, rapaziada. Bora pro videozão. Vou ali tomar um cafezinho. Chegando lá, eu gravo mais pra vocês, demorou? Forte abraço, tamo junto.